Saudações, professores e professoras do nosso Brasil, tudo bem? Eu sou Fran Silveira, do EAD Espaço Educacional, e nós estamos aqui para gravar uma série de vídeos em que nós vamos apresentar para vocês alguns livros, algumas sugestões de leitura e um pouquinho do que esses livros trazem para vocês, professores, e quais as contribuições disso para o trabalho de vocês, tá bom? E para começar, como uma área de grande interesse do EAD e das pessoas que buscam o EAD Espaço Educacional é a área da educação infantil, nós vamos começar por um livro que eu considero aqui uma bíblia para a educação infantil. Então nós vamos começar com o livro A Ética na Educação Infantil, de Rita de Vries e Beth Zahn. É um livro que fala da construção do ambiente sociomoral na escola. Bom, primeiramente, né, o que é o ambiente sociomoral? A Rita de Vries e a Beth Zahn, elas escrevem esse livro a partir de experiências. Elas fazem observações em escolas construtivistas piagetianas nos Estados Unidos, de educação infantil, claro, e fazem anotações a partir dessas observações e constroem um conceito de ambiente sociomoral. O que seria o ambiente sociomoral? É aquele ambiente cooperativo, em que a criança aprende a conversar para resolver os problemas, em que ela busca soluções que contemplem a todos, em que ela consiga vencer o egocentrismo e aquele momento em que ela só consegue pensar sobre a sua perspectiva. Então, essa é a construção do ambiente sociomoral. Então, é completamente diferente do que a gente tem de educação infantil, se a gente pensar que a criança fica de castigo, ou então o professor é muito autoritário, centralizador. Então, isso não é a construção do ambiente sociomoral, né? O ambiente sociomoral, ele é cooperativo, o professor faz parte do processo e troca com as crianças, enquanto ele media, ou seja, ele faz uma... Ele coloca a perspectiva dele, mas no sentido de auxiliar as crianças a construir suas próprias posições, suas próprias soluções, desenvolvendo assim autonomia, oralidade, empatia, respeito mútuo, enfim. Então, o ambiente sociomoral, ele é um ambiente muito respeitoso, muito solidário, né, em que os alunos trocam muito uns com os outros. Para iniciar o livro, elas apresentam 3 modelos de sala de aula. Então, elas apresentam a fábrica, o campo de recrutas e a comunidade. Então, vocês devem imaginar, né, que o ambiente sociomoral está dentro da comunidade. E aí elas apresentam no livro situações em como que a professora, que é centralizadora, como um campo de recrutas do exército se comportaria, né, com estímulo-resposta, aquele comportamento mais rígido, autoridade centrada no professor. O da fábrica, que quer resultados, a professora busca resultados acima de tudo, então tem uma preocupação muito grande com o conteúdo, com ensinar as crianças, mas muito pouca preocupação com a troca na educação infantil, com a construção de um ambiente de convívio, solidariedade, respeito, amabilidade, né? E mostra a comunidade, onde as crianças sentam em roda para resolver os problemas, apresentam soluções. Nem sempre as soluções das crianças são as melhores, mas cabe ao professor respeitar a sugestão que a criança apresentou e tentar buscar, tentar direcionar para que as crianças encontrem uma solução melhor, mas também deixar a criança experimentar que aquela solução dela não foi a melhor possível, né? Que existiam outras possibilidades. Tudo isso dentro de um ambiente muito cooperativo, de muita escuta, de muita troca. E aí elas vão, durante o livro, apresentando todos os momentos que a gente tem na rotina da educação infantil. A roda, que é um momento fundamental, onde as crianças organizam o dia, dizem o que querem, como se sentem, como estão, resolvem problemas. Então a roda, ela tem a função, dentro desse ambiente sociomoral, de construir o dia, organizar quais são as atividades, como vai ser desenvolvido o dia, resolver problemas, né? Se acontecer um problema na sala ou com os colegas, se tem algum colega com comportamento que está desagradando, tudo isso vai ser resolvido na roda. E também problemas que podem vir a surgir, eventualidades que podem acontecer. No livro mesmo elas mostram uma situação em que a mãe da criança que levaria o lanche coletivo daquele dia
não pôde levar. Então as crianças não têm um lanche organizado na escola. Então elas têm que resolver esse problema. Como é que nós vamos fazer? O que nós temos para comer e como é que nós podemos fazer para solucionar esse problema? Aí eles vão dividir o lanche que tem e tal. Tudo isso ouvindo as crianças e o professor direcionando. Aí elas apresentam a hora da limpeza, que é importante que os alunos participem do processo de limpeza e organização da sala, ou seja, catem os brinquedos, limpem a mesa se sujou de tinta, se sujou de massinha, organizem o ambiente, façam parte dessa organização do ambiente. Elas falam também da hora da atividade. É importante a gente ter em mente que a hora da atividade não é só a hora em que a criança pega no papel e no lápis, ou no papel e na tinta. A atividade é toda a ação da criança. Então, a brincadeira de faz de conta faz parte da hora da atividade, a brincadeira de montar, jogos de montar, é parte da atividade, brincar de massinha, contação de história, tudo isso pertence à hora da atividade, são atividades que a criança está desenvolvendo. Então, atividades livres, atividades dirigidas, atividades de faz de conta, atividades de arte, atividades de escrita, tudo isso está englobado dentro da hora da atividade. E aí elas falam da votação, que é importante que as crianças tenham a oportunidade de votar na sala de aula. E por último, elas falam, desculpa, elas falam das crianças difíceis, de como se relacionar com crianças difíceis no ambiente sociomoral. E aí elas deixam claro que criança difícil não é aquela que vai desrespeitar a hora, tudo isso pode ser resolvido na roda, né? Desrespeitar os momentos e tal. Criança difícil, elas colocam como uma criança que põe em risco as outras crianças. Então, aquela criança que bate no colega, ou empurra o colega, ou não tem cuidado com o outro, né? Ou desrespeita a comida do outro, né? Então, que joga água no colega, colocando ele em risco de adoecer. Então, colocou a criança em risco, a gente passa a observar a criança se ela é uma criança difícil. E aí, no livro, elas apresentam, né, o modo como esse professor, num ambiente sociomoral, vai lidar com essa criança difícil. E aí elas falam de todos esses momentos na sala de aula e falam também dos conceitos piagetianos. Então é um livro assim que, puxa, vale muito a pena ler. Não é um livro barato, porque é um livro da editora Artimed, então é um livro um pouquinho mais caro. Mas se você não puder ter o livro, você pode ver se tem na biblioteca da sua cidade, ou então se juntar com as professoras da sua escola e comprar um livro coletivo, fazer um grupo de estudo, cada uma pode ler um capítulo e apresentar. Enfim, é um livro que vale a pena como uma bíblia da educação construtivista. Então fica essa dica e é isso. Boa semana para vocês, até a próxima e eu espero que a gente construa muito conhecimento juntos.